através de alguns ouvintes aqui questionando sobre uma questão que foi publicada no Diário de Santa Maria, uma matéria informando que o asfalto Tupã-Ciretã Santa Tecla deve iniciar nesse mês de agosto. O ouvinte da Tupã, o nosso internauta, aquele que acompanha as nossas páginas sociais, o nosso portal, soube disso lá no dia 9 de agosto. O próprio prefeito Gustavo Herter Terra, em entrevista que estava concedendo aqui à Rádio Tupã, trouxe essa informação e repercutiu. Vamos rever essa informação, por favor. Na minha última ida para a capital, eu estive junto ao Richard Polo, que é o diretor técnico do DAER, e ele me disse que poderia apostar em segunda quinzena de setembro, tá? Porque estava no último estágio lá, estava no jurídico do DAER, fazendo a transferência de CNPJ da empreiteira da Brasília Guaíba. Bom, então está em andamento. Uma última pergunta aqui, prefeito. Bem, essa aí é a manifestação que o prefeito trouxe, né? Naquele dia, lá no dia 9 de agosto, né? Quando ele trouxe essa informação. Na entrevista que ele concedeu, uma longa entrevista, tratou de vários temas aqui com a nossa comunidade, e um deles foi esse aí, né? E ontem isso foi repercutido também pelo Jornal Diário de Santa Maria, novamente informando pelo diretor técnico essa questão da segunda quinzena de setembro. Eu convidei o prefeito Gustavo para nós voltarmos a repercutir esse tema, porque ele é muito relevante, é uma questão histórica. Há décadas nós estamos aguardando esse asfalto Tupã-Santa Tecla e agora essa possibilidade concreta de pelo menos os 6 primeiros quilômetros. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, né? Aos que nos assistem. Eu me preocupei agora porque essa entrevista ali faz menos de 30 dias e eu parecia bem mais novo do que hoje. Tá bem. Não, mas é o desgaste. Um certo desgaste sofre com o comando do município, sem dúvida. Mas como é que eu vou estar daqui a 3 anos e meio, né? Tá certo. Ontem um amigo brincou comigo, o Wolf Gobato, quando deu uma entrevista, ele mandou comigo assim, pô, a idade tá batendo, Miguelzinho. Ele estava me vendo assim no vídeo também, como o senhor está nos vendo. Eu digo, eu tô mais ou menos que nem o Bradesco, assim, o tempo passa, o tempo voa, mas o Miguelzinho continua numa boa, né, prefeito? E assim tá o senhor também. Tá bem, né? Mas, prefeito, a declaração do diretor técnico do DAER para o Diário de Santa Maria é muito importante, porque é mais uma informação que consolida aquilo que o senhor trouxe para nós lá no início de agosto, né? Isso, eu procurei o DAER, né, aquela vez que fui lá, não pude ser atendido pelo diretor-geral, que é o Luciano Faustino, né? Mas fui pelo Richard Polo, que é o diretor técnico do DAER, que é um cara com quem eu fiz amizade, né, por essas minhas reincidentes idas, né, e minha pressão, né, quase que permanente em cima deles para que as coisas efetivamente acontecessem. E eles me garantiram, lá início de agosto, me garantiram que na segunda quinzena de setembro concluiria essa última tramitação no jurídico do DAER. Por quê? Porque a Brasília Guaíba, que foi a detentora, a ganhadora dessa licitação do projeto, da RSC 392 Tupã Santa Tecla, que o orçamento inicial eram 67 milhões e hoje está em 82, estava, né, na época, em 82 milhões, não sei se mudou de lá para cá. Eu sei que o CAP, que é o composto asfáltico, ele teve aí um reajuste de 25%, e isso aí está subindo sempre, porque sobe junto com o combustível, é um derivado asfáltico, de petróleo, né? Uhum. Mas, enfim, daí ele me disse, olha, a Brasília Guaíba, por questões internas aí de saúde financeira, o grupo da Brasília Guaíba criou uma nova empresa dentro da própria empresa, e eles estão transferindo esse projeto de um CNPJ para o outro, mas é a mesma empresa, né? E aí estava tramitando no jurídico como que eles iam fazer isso, mas me garantiram que na segunda quinzena de setembro as máquinas estariam chegando aqui, e a gente sabe que algumas coisas já estão sendo feitas, né? Já existem algumas pessoas da empresa
no interior de Tupã, né, fazendo alguns diagnósticos. E se Deus quiser, aí dentro de mais 15 dias, vamos dizer, nós teremos a feliz imagem de vermos a retomada dessa obra. Perfeito. Eles estão sempre salientando, e o senhor também comentou naquela oportunidade, de que serão os 6 primeiros quilômetros, daqui, iniciando da cidade em direção ao interior, né? Isso. Para esse ano são 6 quilômetros, mas como eles vão levar tempo, esses 6 quilômetros, provavelmente vai dar na virada do ano, e para o ano que vem nós temos aí mais 8 quilômetros aproximadamente, que são 15 milhões para o ano que vem, 10 milhões para esse ano. Então eu já negociei com eles e eles me garantiram que vão, como diz o gaúcho, vão encordoar, né, as duas obras aí, vão emendar e vão nos dar 14 quilômetros nessa pegada. Tá? Perfeito. É o compromisso deles. Uhum. Restam 26 ainda, prefeito. São 45, se não me engano. 45, né? Então é 31. Restam 31. Isso, mas é por aí. Uhum. O que nós temos que contar aí? Que o próximo governador dará continuidade a essa obra, né? Que nós tivemos que... Foi até uma proposição nossa, eles não iam... Como o orçamento do DAER é 150 milhões, eles não iriam tirar 82 milhões do orçamento do DAER para botar numa obra que, pô, eles têm centenas ou milhares de obras para serem feitas no Estado, né? Uhum. Daí eu sugeri, então vamos fracionar esta obra, vamos me dar 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões por ano e vamos fazendo aí meia dúzia de quilômetros e aí ela sai. Claro. Senão ela não iria sair mais, né? Estava ativada essa obra, estava extinta, né, a obra. Daí eles toparam essa ideia e nós estamos fazendo. Vamos fazer 2 trechos, né, nesses 2 anos. O ano que vem tem eleição. Uhum. Eu não vou aqui fazer campanha política, né, mas eu sei que eu tenho já um compromisso aí pré-acertado com o cara que será o meu candidato a governo do Estado, de que ele vai concluir essa obra. E eu acredito sim, porque confio muito nele, né? Mas não vou aqui fazer nenhum tipo de alusão a ninguém, né? Mas nos devidos momentos, aí, durante a campanha, a gente vai expor essas plataformas, e eu não só esse trecho de Tupã Santa Tecla, mas eu já estou de maneira incisiva, que é uma característica minha, né? O lema do nosso governo é com braço forte. Eu já estou trabalhando, inclusive, no asfaltamento entre Tupã e Jari, né? Com esse meu candidato aí. Eu estou trocando o meu apoio a ele pelo asfalto de Tupã Jari. E, obviamente, Tupã Júlio. Enfim, quero mudar a história aí da nossa cidade. Aliás, o senhor tocou no Tupã Júlio, há uma expectativa de que também se faça por etapas esse trecho que ainda resta, porque nós temos um bom trecho lá de Júlio Castilhos até São João do Barro Preto que já está asfaltado, né? Existem aproximadamente 16 mil metros que precisam ainda de pavimentação asfáltica, né? Já tivemos uma boa tratativa aí com o governador, já estivemos em reunião com o Costela, particularmente, até digo isso por eu ser muito honesto, particularmente não gostei da reunião com o Costela, porque não gostei da performance dele na reunião, da maneira dele se comportar, daquele político que parece que está permanentemente em campanha política, né? E que fala, mas que não se compromete com nada, liso, e eu não gostei da maneira com que nós tivemos reunidos lá. O prefeito de Júlio de Castilhos estava junto comigo na reunião, nós dois saímos da reunião, porque vimos que era perda de tempo, né? Mas nós temos outras maneiras de pressionar, outros canais aí de pressionar sobre isso. Eles falam muito naquele projeto PIA, de repasse de ICMS para construir essa obra, mas a gente sabe que o dinheiro existe, né? O dinheiro existe. Quando ele é bem usado e quando ele é priorizado a determinada obra, essa obra acontece. O que nós temos que fazer? Nós temos que fiscalizar esses governos para que usem bem o dinheiro e fazermos lobby para que esse dinheiro seja priorizado ao nosso interesse,
É o que tem que ser feito, é isso aí. Perfeito. O senhor teve reunião com a Ancentro agora no dia 1º, alguma coisa impactante aí para nós trazermos à nossa comunidade? A nossa reunião teve como pauta principal a Corsã e pauta secundária a questão dos decretos regionais enquanto pandemia, né? Perfeito. Até foi quem provocou essa segunda pauta fui eu, porque nós estamos hoje numa situação um pouco mais confortável em Tupã, e eu solicitei aí a liberação do público em alguns eventos, né? Porque já me sinto em condições de fazê-lo. Mas aí gerou um certo debate, né? Porque cada município tem uma realidade e aquela resolução deve ser regional. Mas a minha solicitação é para que, enquanto região, flexibilizasse o máximo possível, dentro do que o próprio governo do estado tranca, porque a cada instância inferior, nós só podemos restringir mais, nós não podemos flexibilizar o que está restrito numa instância acima, né? Mas aí nós estamos muito maniados por essa restrição estadual, e aí estamos vendo, hoje vai ser divulgada alguma novidade referente a essa nossa reunião, porque a partir da nossa demanda iria ser demandado ao governo do estado para ver se nós tínhamos alguma alçada para flexibilizarmos um pouco mais, né, a presença de público. A gente sabe que, por exemplo, o campeonato de futebol que está acontecendo, eles precisam da bilheteria, né, como fonte de renda para auxiliar aí o custeio, né, da atividade. A gente é sensível a tudo isso, mas tem coisas que transcendem aí a nossa alçada. Perfeito. O governo do estado deve publicar entre hoje e amanhã algumas flexibilizações para público em competições esportivas e eventos sociais, festas, bailes, assim. E a informação que nós tivemos do seu jurídico ontem é de que a Ancentro provavelmente na segunda estará avaliando esse decreto. E é claro, o Tupancireta vai aguardar essa avaliação para depois ver que atitude tomar, né? A tendência, o senhor acha que é a Ancentro acompanhar as restrições do estado ou ampliar as restrições? Acho que é acompanhar. Nós não estamos aí. Hoje nós estamos com 50% da lotação dos leitos a nível regional, né? As UTIs, nós temos hoje uma boa, graças a Deus, uma boa disponibilidade de UTI. A casuística da doença caiu muito. Nós temos ainda um não dimensionamento, né? Algumas incertezas em relação à Delta. E também estamos vigilantes ao surgimento de qualquer nova variante além da Delta. Quanto mais tempo essa doença permanecer entre nós, maior a possibilidade de a natureza selecionar cepas novas, né, mais virulentas, mais agressivas. Então a gente tem que estar vigilante. Essa doença tem 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio conosco, e ela permanentemente nos oferece novidades, né? Quanto à Corsã, nós falamos, nós estamos debatendo enquanto municípios, enquanto região, é muito delicado, tem muita água para passar embaixo da ponte, e a gente percebe que o governo do estado está tentando um pouco patrolar essa pauta, né? Está tentando acelerar na Assembleia, sem ouvir os municípios, né? E eu acho que o governo deveria ouvir mais os municípios, porque, inclusive, existe uma suspeita aí de que vários municípios terão problemas com a privatização, porque alguns patrimônios do município estarão comprometidos no tal ativo imobilizado que supostamente seria da Corsã e que é do município. Alguns prefeitos, por ingenuidade, vão assinar um aditivo de contrato nessa privatização e esse patrimônio municipal sairá do município e depois, num segundo momento, o prefeito terá que restituir o patrimônio do próprio bolso. Então, a gente está com muito medo que alguns prefeitos sejam pegos de surpresa, desapercebidos nisso e crie problemas a muitos municípios do interior do estado, né? Nós temos aí aproximadamente 300 municípios
307, se não me engano, municípios assistidos pela Corsã, né? E 190 não, se não me engano, eu não recordo bem. Prefeito, e o senhor tem alguma posição definida já sobre esse tema? Olha, até o meu pronunciamento na reunião foi bem decisivo, eu diria, porque nós estávamos tratando disso da metade do caminho em diante. Nós temos que começar a tratar desse assunto do início. Para nós termos uma opinião formada em relação à privatização, nós temos que saber quanto cada Corsã arrecada e quanto ela custa em cada município, com as suas peculiaridades, para que o município tome a sua decisão individual e, a partir daí, essa decisão seja partilhada regionalmente, amadurecida regionalmente. E nenhum dos municípios que estava presente na reunião sabia disso. Então, eu levantei essa questão. Quem de vocês sabe quanto a Corsã arrecada? Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, inclusive aqui, eu tenho um material que me foi passado do Sindiágua, né? Só que eu não confio no Sindiágua. Eu não confio, eu recebi os relatórios aqui, dizendo que a nossa Corsã fatura X. Eu não confio nesses dados, eu quero uma sindicância externa na Corsã, para que diga quanto que cada município arrecada e quanto cada município custa. Quanto ele arrecada é fácil, porque quem paga isso são os contribuintes, né? Sim. Então, nós temos uma noção mais precisa de quanto a nossa Corsã arrecada, mas de quanto ela custa, né? Quanto nós subsidiamos municípios vizinhos. O prefeito de Santa Maria chegou na reunião dizendo que a Corsã pagou aproximadamente para ele 100 milhões de reais para ele revalidar o contrato. Por quê? Porque a Corsã em Santa Maria é superavitária. Então, a Corsã tem interesse em continuar em Santa Maria porque ela dá lucro, e bastante lucro, para a empresa, né? Uhum. E aí, com esse lucro que ela obtém em municípios superavitários, ela acaba pagando o déficit de municípios deficitários. Então, existe na Corsã uma compensação de resultados entre os municípios, que numa empresa privada, a gente questiona muito como que seria esse subsídio. Porque para uma empresa privada é muito simples o raciocínio, né? Tipo assim, eu tenho aqui uma gama de 300 municípios, 200 dão lucro, 100 dão prejuízo. Que motivo a tua empresa tem para assumir os que dão prejuízo e tu ter que tirar do teu lucro para cobrir o prejuízo daquelas cidades? Entendeu? Esse é um raciocínio básico na privatização. A privatização, a princípio, a empresa que pegar, ela vai querer assumir os municípios superavitários, ou ela vai mudar o formato de abastecimento hídrico dos deficitários para criar viabilidade à empresa. Caso contrário, né? Sim. Então, como o senhor salientou bem no início, é um tema muito delicado, que tem uma relevância fundamental. A água é vida, nós não existimos sem água, né? E também isso não é a curto prazo, isso é médio e principalmente a longo prazo os reflexos dessa questão. Sem dúvida, o senhor concordo plenamente, é um tema muito delicado e que precisa ser bem avaliado para que não haja problemas com relação à disponibilidade da água e principalmente, a básica, ter água, e também a sequência, ou seja, o tratamento dos resíduos, a questão que nós não temos, infelizmente, aqui em Tupã, e na maioria do estado do Rio Grande do Sul, quase que todo não tem também. Enfim, tem muitas variáveis aí para serem avaliadas e o senhor tem toda a razão com relação a essa preocupação aí. Mas, prefeito... Pois não. Só para contribuir ainda nesse assunto, sim, dessa manifestação do prefeito de Santa Maria, ele nos falou lá, por exemplo, que 86% do saneamento, né, do tratamento de esgoto, da rede de esgoto de Santa Maria, agora concluindo Camobi, 80% do problema de saneamento dele está resolvido com investimentos da Corsã. Ótimo. Em Tupã não tem 1%. Nunca houve um investimento da Corsã aqui dentro. Então, assim, até nós chegarmos a esses 86%, quantas dezenas de milhões de reais precisam ser investidos em Tupã? Então, como é que a Corsã chega em Santa Maria,
dá aí quase 100 milhões, deu 48 milhões para assinar o contrato, mais 22 milhões para uma outra rubrica ali, e mais 10 milhões por ano. Vai dar 100 milhões que ele anunciou para nós lá, com 80% de investimento já de rede concluída. E nós não recebemos R$1 e não tem um tubo de esgoto aqui, de tratamento de cloacal feito. E aí? Né? Nós estamos pagando a contribuição que os nossos tupanciretanenses pagam, é a mesma que os santamarienses pagam. E por que os investimentos são feitos de maneira desuniforme? Né? Então, nós não concordamos com isso. Aí agora encerra tudo, eles ficam com esse ativo maravilhoso, esse patrimônio, a empresa que pegar Santa Maria vai pegar uma situação totalmente favorável em detrimento dos municípios menores. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte, e eu não ficarei quieto, não aceitarei passivamente qualquer tipo de prejuízo para Tupã. E não descarto a possibilidade de, num futuro, inclusive, criarmos uma empresa municipal de abastecimento hídrico aqui e puxarmos para nós o compromisso e, se possível, até baixar a conta d'água para a nossa comunidade. Eu não sei, ainda não estou com a planilha na minha frente, mas coragem não nos falta para resolver esse problema. Prefeito, nós estamos aí em plena Semana da Pátria, o senhor participou inclusive da abertura, depois se deslocou para Santa Maria para essa reunião da Ancentro, né? E teremos agora no próximo dia 7 a conclusão dela. Ainda eu não recebi a definição se haverá uma solenidade ou não, enfim, depois temos a Semana Farroupilha, já está definido por parte da municipalidade que não haverá os desfiles, né? Em virtude dessa questão da pandemia, mas digamos, as datas são marcadas pelas atividades aí por parte da municipalidade. Sim, conforme calendário, né? Uhum, muito bem. Bom, a gente, claro, espera que tudo transcorra na melhor forma possível, especialmente na questão da saúde, né, com essas restrições que estão acontecendo. Eu sei que está acontecendo uma reunião, não sei se já terminou ou não, com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, o secretário João Flores, lá tratando também dessa questão da abertura e do encerramento da Semana Farroupilha, que ainda está tendo algumas avaliações. Me parece que vai ser definido hoje essas questões, né? A princípio sim, né? Se não surgiram novidades, né, que mudem as nossas possibilidades, o regramento, a princípio sim. Uma outra novidade, hoje eu estou assinando aqui a revogação de um decreto que fecha as pracinhas, né? Então nós teremos aí as pracinhas com acesso às crianças, né? E também estou providenciando a aquisição de bancos para repormos nas praças os bancos. Também naquela praça na frente da Câmara de Vereadores, já encaminhei ainda hoje uma solicitação de um projeto elétrico para aquela praça, para que possa ser feita a iluminação daquela praça, que é uma praça complicada, à noite ela é muito escura, acaba juntando lá um público que não nos interessa, né? Então, esse projeto também está sendo encaminhado aqui. Quanto antes possível eu farei essa mudança da iluminação daquela praça e, enfim, daqui para frente se busca a normalidade, mas é importante sempre frisar para a comunidade, todos têm parcela de responsabilidade nisso, não adianta passar para o poder público, e o mau comportamento de alguns acaba eventualmente criando um problema a posteriori que nós teremos que recuar muito. Então, para que nós possamos, daqui para frente, sempre irmos evoluindo para a normalidade, é necessário que todos tenham esse comprometimento, essa responsabilidade de fazerem a sua parte, né? Para que não precisemos dar um passo atrás, nunca. Perfeito. Vai tá liberadas as praças para as crianças no final de semana? Se eu conseguir tramitar aqui tudo, se Deus quiser, sim. A partir de hoje de tarde. Alguma restrição para volume de pessoas, uso de máscara? Como é que fica para as pessoas irem lá na praça? Eu não sei te dar todos os detalhes. Eu já pedi aqui para a minha assessoria jurídica buscar esse decreto
esse decreto que proibia, né, o acesso às pracinhas. A princípio, nós vamos revogar esse decreto, ou seja, volta à normalidade. Mas as pessoas sabem, né, que tem que tem que manter os cuidados que estão determinados pelo outro decreto, que é o que faz o regramento aí do acesso, do uso dos espaços públicos. Perfeito. Bem, eu lhe solicitei 5 minutos, ficamos meia hora conversando aqui, prefeito, e quero lhe agradecer pela sua gentileza, porque a gente solicitou essa repercussão nessa questão da Estrada Tupã-Santa Tecla, e tivemos a felicidade de termos várias outras informações suas aqui de muita relevância para a nossa comunidade, e para hoje, para amanhã, enfim, para os próximos tempos. Quero lhe agradecer novamente em nome da audiência da Tupã a sua atenção conosco, lhe desejar aí um bom dia, um bom final de semana. Terça-feira temos feriado, segunda-feira é expediente normal na prefeitura, prefeito? Expediente normal, temos que trabalhar. Tá bem. E deixo o nosso microfone à sua disposição se algo mais o senhor queira colocar ou reforçar do que colocou a nossa audiência, senão as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes. Prefeito, por favor, fique à vontade. Sempre é uma satisfação, né? O nosso papo é muito agradável e a gente teria assunto aí para ficarmos, né, bastante tempo, por isso que a gente sempre acaba ficando um tempo a mais do que se programa. Mas dizer que nós estamos começando já as obras aí das pavimentações que eu havia me comprometido, né? Dessa primeira licitação de pavimentação que nós fizemos, muitas outras virão, né? Muitas pessoas mais carentes, assim, mais vulneráveis, me falaram a respeito daquele desafio que eu fiz, sim, de fazerem os passeios e eu faria a pavimentação, e eles diziam, mas e o meio-fio? Como é que nós vamos fazer o meio-fio? Então, eu quero dar um recado aí para a comunidade que está nos ouvindo, dizer que eu estou colocando meio-fio novo na Bordo do Folhato e nós estamos conseguindo retirar da Bordo do Folhato o meio-fio antigo, e está saindo, felizmente, muito meio-fio íntegro, né? Que bom. Alguns pela metade, aquele meio-fio que tinha ferragem no meio. Esse meio-fio, a princípio, vai ser recolhido, né, na prefeitura, mas ficará à disposição de pessoas que se encaixam naquele regramento de vulnerabilidade, naquele cadastro, né, de pessoas que não têm condições de adquirir o seu meio-fio. Então, a prefeitura fará essa obra do meio-fio para essas pessoas. Que ótima notícia, muito boa. Aliás, o Ademir, o presidente do bairro Marcelo Terra, acabou de nos dar uma entrevista dizendo que vários moradores já estão comentando com ele lá que aceitaram o seu desafio e estão se preparando para fazer isso. E com essa disponibilidade dos senhores desse material, que, claro, um ótimo aproveitamento, porque nós estamos assistindo aqui na frente da rádio, tá o material ali para ser substituído. E é uma excelente ideia sua utilizar esse material que está sendo ali retirado para disponibilizar, então, as pessoas que se encaixem nessas condições, evidentemente. Boa notícia, hein, prefeito? Muito obrigado pelas informações, um forte abraço para o senhor, um bom final de semana e até a semana que vem. Um abraço, Miguel, só para mostrar aqui está o mapa do município com todas as ruas que precisam de pavimentação. A minha parte já está sendo feita do desafio. Terei muito prazer aí de receber aqui no gabinete a primeira manifestação de todos os moradores de uma determinada rua, de que estão fazendo o meio-fio, o passeio, para que eu já possa dar andamento aí no início do calçamento, que não será, a princípio, não será mais de pedras irregulares, e sim de intertravados, né? Aqueles bloquinhos de concreto que dão um outro aspecto e muda aí a estética da nossa cidade. Então, bom dia a todos, uma satisfação, estamos aqui à disposição de toda a demanda da comunidade. Gustavo Herter Terra, prefeito municipal de Tupã-Siretã, a nosso convite, repercutindo a questão da estrada Tupã-Santa Tecla e vários outros temas de muita relevância aqui à nossa comunidade. Recebemos aplausos, inclusive aqui a Isa Cardoso, parabéns ao nosso prefeito, manda aplausos aqui, a Sueli Cresta também desejando um bom final de semana, a Heloísa Cavarda um bom dia, o Nathaniel Oliveira, parabéns prefeito Gustavo pelo seu belo trabalho que está fazendo,
A Isa Cardoso parabeniza ali. Enfim, vários aplausos aqui. O José Fábio está perguntando se a temporada dos clubes da cidade, das piscinas, será normalmente no período 21, 22. É difícil de afirmar isso, né, prefeito? Depende muito do transcorrer. Exatamente. Como nós falamos, primeiro tem que ser definido o regramento estadual para que nós possamos estabelecer o regional e aí sim os municipais. E o nosso cenário hoje é favorável. Eu acredito que a região, pelos números da nossa região M-Centro, não será mais restritivo que o do Estado. E eu não farei aqui, a princípio, nada mais restritivo que o regional. Perfeito. Bom, são 10 horas com 7 minutos. Nós tivemos assim, prefeito Gustavo Herter Terra, conversando com você, ouvinte da Rádio Tupã. Vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência do seu programa Variedades nesta manhã, num oferecimento de Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde, a missão da São João. Teseus 30, que você encontra na farmácia